cercada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos começando mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje o programa é uma honra em especial, porque eu vou gravar com duas... Nós estamos aqui com duas pessoas que eu gosto muito, que respeito muito, tanto que intercalamos neste programa. O tema de hoje é um tema macabro, sombrio, envolvendo soberania nacional e guerra política. Quando um assunto afronta a soberania nacional, ele é levado às autoridades, Polícia Federal, Ministério Público. E o caso de hoje em específico foi para lá e não deu em nada. Tanto que está sendo pedido que seja reaberto o caso e os culpados sejam condenados. O programa de hoje precisa de toda a sua atenção, você que está escutando, porque é um programa muito macabro e que precisa ser cada vez mais falado, envolvendo um prejuízo na casa dos 10 bilhões, você ouviu certo, 10 bilhões, provocado por uma briga política. Quem vem ajudar aí a entender, a dar uma aula e debater essa questão são os dois brabos, Homem das Cavernas e Recortes da Hora. Salve, diretoria. Salve, Hernani. Boa noite. Ô, Hernani. Salve. Eu só queria comentar antes que eu peço perdão ao ouvinte, porque esse tema ele foi recomendação de um ouvinte, eu não lembro agora se ele pediu no grupo do Telegram no Nova Vertente ou se ele pediu em um comentário de um Na Boca do Crime. Ele falou assim, Hernani, faz esse programa porque é uma denúncia muito complicada sobre essa máfia aí do cacau, esse problema aí da vassoura de bruxa. Então, se você estiver escutando esse programa, se manifeste nos comentários só pra gente poder saber. Desculpa, peço desculpas de verdade por não ter pego o seu comentário, porque na época que você mandou o link, eu salvei o link, mas depois passou-se o tempo e eu não fui atrás de ver quem tinha mandado o link, tá bom? Então me desculpa, tá bom? Quem eu sei que pediu foi um ouvinte chamado Vana. Então tá registrado. Boa. Aí. Show de bola. Caverna. A situação gira em torno da Bahia. O estado que sempre foi poderoso no cacau. Ali tinham os chamados Barões do Cacau. O termo Barão do Cacau, inclusive, eu já ouvi algumas vezes. O que eram esses Barões do Cacau? E o que eles representavam para aquele povo, Caverna? E Recortes. Posso começar de uma forma diferente, Hernani? Tá, vamos contextualizar primeiro, tá? Em 1970, Brasil cria uma nova moeda. Essa moeda vai vigorar até 1986, por aí. Logo depois nós temos mais duas moedas. Aliás, perdão, é o Cruzeiro, depois vira o Cruzado, ou era o Cruzeiro... Desculpa, que os dados estão no computador e eu, infelizmente, tive que vir para um outro lugar aqui para gravar. Você era velho nessa época já, né, Record? Você deve lembrar muito bem dessas moedas, né, cara? Eu nem era criança ainda, poxa. Que isso, cara. Em 1989 eu tinha 7 anos. Mas, cara, a gente ali tem... Então a gente tem de 1970 até, se não me engano, 1986 uma moeda, depois nós temos mudança de novo até 1989. Ou seja, a gente tem uma desvalorização dessa primeira moeda, que vigorou de 1970 em diante. E tanto é que a gente vai ter logo depois mais problemas ainda, porque nós vamos ter o Plano Collor. Ou seja, nada foi resolvido, né? Ou seja, nós temos ali uma série de problemas econômicos. Outra coisa, naquela época não existia internet,
o pessoal lidava só com jornal e as pessoas eram o quê? Analfabetas na sua maioria. Não que o analfabetismo funcional seja uma coisa muito boa hoje, mas pelo menos se sabe ler, né? E se sabe bastante para ir atrás de algumas informações. E até no interior hoje se consegue internet, mesmo em lugares muito mais afastados, com algum sacrifício, não se consegue. E isso para dizer o quê? O que vocês vão ouvir aqui, de tudo que essas pessoas sofreram, não é uma brincadeira. Tá? Quando o Hernani diz que é uma coisa que envolve a soberania nacional e destruiu muitas famílias, isso não é uma brincadeira. Porque pessoas ali não tinham mais esperança, tá bom? Então, acho que agora com caverna, para falar sobre a questão do coronelismo, vamos dizer assim. Cara, assim, muitas pessoas ficaram desempregadas justamente por causa das plantações terem sofrido essa sabotagem, porque na verdade não se sabia, só foi descobrido depois de um tempo que realmente havia uma sabotagem na vassoura de bruxa, que é uma doença que ferrou com as plantações de cacau. E quando você falou o lance das pessoas sofrerem com isso, vale lembrar do relato de um documentário que nós assistimos para fazer esse programa, que é O Nó, Ato Humano, onde começa contando a história de um trabalhador que ele perdeu o emprego e ele não tava conseguindo. Ele era um lavrador de um trabalhador nas fazendas de cacau, e por causa da vassoura de bruxa ele não tinha mais emprego. E vendo toda esse caos, assim, não tendo mais emprego, as plantações morrendo, ele acaba tirando a própria vida em desespero, deixando uma mulher e alguns filhos. Então, assim, é uma coisa terrível. Essa doença, ela não só afetou a economia, como também afetou o moral, a esperança de muita gente na Bahia. Eu não recordo agora exatamente qual era o município da Bahia, mas tinha várias cidades na Bahia que eram grandes fazendas de cacau. E... Quer fazer algum comentário, Aguardos? Não. Desculpa. Deve ter sido o barulho aqui do lado. Tá. Tudo bem. Vou montar aqui. Então, aí, nesse lance da vassoura de bruxa, que, inclusive, é uma coisa que no comentário eles falam bastante, é que o pessoal achava que eram os coronéis que estavam acabando com as fazendas de cacau. E que, na verdade, não era isso. Era essa doença que veio... Que muitos dizem que veio da Amazônia. Mas eu, sinceramente, eu não acho que isso tenha vindo da Amazônia. Porque encontraram... Não, é que assim, vamos colocar em ordem cronológica para o pessoal não se perder. Sim. Esse senhor, a família dele conta no documentário que eles viram foram no mato, né, para ver lá a plantação de cacau, e eles viram uns nós em torno das árvores. Exato. Porque como é que funciona a vassoura de bruxa? Ela é um fungo. Então, quando começa a brotar um novo galho, ele se enxerta naquele galho e ele causa como se fosse, vamos dizer assim, uma anomalia, como se fosse como é que é o nome daquela doença que o cara pega na perna, elefantíase, né? Como se fosse um negócio deixa todo deformado, né? Isso. Então aquele galho, ele não vai produzir, ou se ele produzir, ele vai produzir um cacau que já vai ter como se fosse ele vai nascer, vai crescer ali, mas ele vai já mirrar e morrer. Eles chamam de morango por lá. Inclusive até os novos frutos já vêm assim podre, né, cara? Ele até dá uma guinada nas novas plantas. Então, assim, é uma coisa satânica, porque varre uma plantação inteira, né, cara? Tipo assim, entra em e já se espalha em todas as árvores, assim, em pouco tempo, cara. É realmente... E na polícia diz que foram
Poxa, eu não me lembro se foram mais de 200, 500 daqueles negócios que eles trouxeram da Amazônia, se não me engano, que com os nós, que tinham já a vassoura de bruxa neles. Sim. Então os caras da CEPLAC foram até a Amazônia, até um outro lugar, pegaram aquilo, né, já com o fungo ali, para levar para a Bahia e começaram a colocar nas plantações. Porque quem é que ia suspeitar de um órgão que foi criado Sim. exatamente para fomentar para fomentar, né, a plantação, para fomentar o agro, né, naquele então? Quem iria fazer isso? Quem iria desconfiar? Mas na verdade, antes a gente tem que explicar quem eram os barões. Os barões, vamos falar os do barão. barões do cacau foram homens muito, muito ricos. Existe um registro interessante do Repórter Brasil, aonde é citado que em 95, um desses barões, aí você precisa entenderem a dimensão. Ele perdeu tanto, ele perdeu tudo, que um dia ele chegou e pediu um dinheiro emprestado para um velho amigo. E o cara achou que ia ser 10, 20 mil emprestado. Ele falou, não, é R$200 para fazer a feira lá de casa, que eu não tenho dinheiro. O cara Da saiu de semana. mansões. A feira da semana. Não, mas veja Eu vi bem, esse daí também. o cara achou que era dinheiro de verdade, e era dinheiro pra fazer feira, porque não tinha dinheiro, porque ele simplesmente quebrou mesmo, quebraram. Hoje um desses barões, ele vive de arrendamento de terra e uma distribuidora de bebidas. Então quer dizer o seguinte, a situação deles, eles perderam tudo, mas na época do auge, eles tinham enormes mansões. Uma dessas mansões, se vocês procurarem no TripAdvisor, vocês vão achar, virou um museu. Esse museu mostra como era a vida dos barões do cacau. Era uma coisa absurda. Eles tinham uma vida absurda. O plantio do cacau era estimado em 250 mil empregos. Quando aconteceu o ocorrido, esse pessoal perdeu a renda e foi estimado um êxodo de 800 mil pessoas. Obviamente, essas pessoas vieram para principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de uma vida melhor. Foi um dos responsáveis daquele grande êxodo do Nordeste para São Paulo. Esses barões, eles tinham muito poder político. Eram os famosos coronéis. Você lembra dos coronéis? Que inclusive é descrito em romances, principalmente Jorge Amado e tal. Ariano Suassuna, que então tinha a descrição dos coronéis. Era o cara que mandava na política, apadrinhava criança, fazia favor pro povo ali. Lógico que tinha também a questão do poder, do ego e tal. Bom, esses barões começaram a incomodar politicamente. Ali, a base do PT, e no caso o Franco Timóteo, do PDT, Sim. eles queriam tomar aquilo politicamente. E para fazer uma entrada política ali, eles teriam que derrubar esses barões. Fica uma importante reflexão para todos os ouvintes, todos, que, veja bem, por causa de política, por causa de rolo de política, o Brasil perdeu, e eu quero repetir mais uma vez, o Brasil perdeu 10 bilhões de reais e perdeu muitos empregos, perdeu um ramo de mercado altamente lucrativo. O Brasil, ele deixou de exportar cacau e começou a importar. Pode falar. O Brasil ele era o segundo maior produtor na época, rumo a ser o primeiro. E é por isso que também há aquela teoria de que países como a África, Costa do Marfim, Gana também estavam querendo, que também eram produtores de cacau. E
eu acho que esses políticos também, né? O Timóteo e os militantes do PT, os 5 militantes do PT que ajudaram a destruir as fazendas, talvez eles tenham sido apoiados por esses países. Ou vocês acham isso meio esquizofrenia minha? Não, eu não acredito não. Por muitos anos teve essa crença que os países africanos colaboraram, mas o Franco Timóteo ele foi tão direto e objetivo, e ele deu tantos detalhes no relato dele, que pra mim não restou dúvida mesmo que foi político mesmo a parada. Certo. Esse registro do Franco Timóteo, por que ele é decisivo? Ele vai na Veja e faz 5 entrevistas caguetando todo o esquema. O motivo dele ter caguetado, não sei, deve ter sido uma briga entre eles lá. Até se vocês souberem, podem falar, por favor. Mas ele vai na Veja, cagueta tudo, fornece fotografias e dados estatísticos. Só pra gente não perder a linha de raciocínio, o que acontece? Esses barões milionários lá da Bahia tinham a soberania política do local. Esses militantes revolucionários queriam assumir o controle político e, para ser muito sincero, queriam se colocar lá dentro. Por que eu tô afirmando isso? Por quê? Porque eu tô falando que não era a questão não era ideológica, era faturar um. Porque a primeira coisa que o Franco Timóteo faz ao assumir a prefeitura é colocar todos os outros ex-colegas com carguinhos lá dentro. Então, agora eu retomo mais uma vez o raciocínio. Por causa de rolo de política, sabotaram o Brasil e destruíram a economia de um mercado altamente lucrativo. Pensem nisso, cara. Como que uma soberania nacional pode ir pro saco por causa de uma coisa dessa? Pífia. No documentário, Hernani, e no depoimento do cara da CEPLAC para a PF, ele diz que o motivo é que eles queriam demonstrar, que é isso que ele fala, né? Para os ouvintes também terem uma ideia. Eles queriam demonstrar que a CEPLAC era um órgão ainda necessário, e eles estavam pensando em quê? Em fechar. Porque também houve o fechamento com as crises de alguns órgãos. E quando tu fecha um órgão, tu deixa de enviar uma grana que poderia ser utilizada, né? Também mais uma questão política, né? Então, peraí, precisamos fazer alguma coisa quanto a isso. Mas há uma outra questão, né, Hernani? Porque quem é que está ganhando hoje? Foi necessário para... Hoje eles dizem que tá ok, que tá controlado na Bahia e tudo mais, mas eles estão utilizando plantas clonadas, eles estão utilizando uma variedade específica que provavelmente tem que pagar um royalty para isso, e antes não precisava. Então, pô, que estranho, né? Do nada, assim, destrói, tem um motivo político, mas também tem uma questão por trás, que é quem é que vai ganhar com a venda de novas mudas e sementes para conseguir vencer isso daí. E para isso é necessário colocar grana de novo naquele órgão para que ele desenvolva. Eu fiquei abismado porque eu estava ouvindo um documentário sobre a vassoura de bruxa hoje, na Bahia, em que o rapaz, já deve ser um senhor da minha idade, deve ter uns 39, 40 e poucos anos, ele fala assim, porque teve muito problema com a CEPLAC, mas teve gente que se churrascou, né? Mas o que aconteceu, é basicamente isso que o cara fala. O que aconteceu, então agora está controlado e tudo mais. Mas se fecha os olhos para toda a destruição que foi feita, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, os caras estão na mão de quem? De quem pode dar
da semente e eles têm que pagar o royalty sobre aquela semente, sobre aquilo lá, e fazer ainda por cima enxerto e tudo mais para pegar os clones das plantas. Quer dizer, são 40 anos, né, para tentar retomar o negócio. E agora, puxa, se não fosse CEPLAC, cara, é absurdo, é um caso que não tem igual assim no Brasil. Não tem igual, foram vidas destruídas. É muito mais do que político esse negócio, sabe? Tu perguntou assim, poxa, será que teria um lado aí de outros países? Eu não digo países, mas agora, pessoas que poderiam lucrar a longo prazo com semente, coisa e tal, isso daí eu não duvido. Isso eu não duvido. Pode não ser provável, né? Mas eu não duvido. Eu já não consigo acreditar de jeito nenhum que teve participação externa, porque o Frank Timóteo ele foi muito claro nas orientações dele. A gente tá falando sobre a cidade em questão, era Itabuna. Sim. Ele disse que ninguém conseguia ser candidato a vereador ou prefeito sem o apoio dos coronéis. E eles, por serem oposição, queriam tomar. Então juntou ele, mais esses 4 militantes. Franco Timóteo, que foi a pessoa que aguentou o esquema. Geraldo Simões, Everaldo Anunciação, Wellington Duarte, Eliezer Correia, Jonas Nascimento. Podem procurar todos esses nomes, vocês vão encontrar. Sim, eu tenho aqui essa reportagem também. De fato. Atenção, a gente está falando de dados que foram públicos na revista Veja, por jornais de circulação, então a gente só está repassando as informações oficiais. Exatamente. E aquela praga, ela fez a produção cair em 50%. Imagina só, um único, digamos assim, uma única amostra do vírus, né, que foi colocada em uma planta amarrada, né, com um nó, destruir 50% de um país inteiro de produção, cara. É coisa de louco, cara. Como você falou, né? Como era feito? Você tem aí como era feito? Como que ele fazia pra buscar a vassoura de bruxa? Então, cara, na pode PF, não digo quando ele dá o depoimento na PF, ele fala onde é que eles foram pra conseguir. Não, pelo que eu sei, é que eles buscam na Amazônia, não é? Tinham vários, não. porque a Amazônia ela só não se prolifera lá porque as plantações elas não são coladas umas das outras, como eram feitas artificialmente nas plantações, né, nas fazendas, mas na natureza mesmo da Amazônia, essa praga ela não se proliferava por causa que as plantações eram distantes. E existem mais de 2 variações da vassoura de bruxa na Amazônia. Bom, o registro oficial que consta do Franco Timóteo é que ele morou por muitos anos no Pará, então ele conhecia a região do norte. E então o que foi registrado? Que ele ia para Rondônia, Porto Velho, e lá ele buscava a vassoura de bruxa, porque todas as fazendas lá de Porto Velho estavam bichadas. Ele pegava esses ramos, enfiava as primeiras viagens ele fazia colocando essas folhas em sacola plástica, enfiava no bagageiro do ônibus e trazia. Depois, ele com medo de ser pego, ele começou a usar saco de arroz úmido. Ele colocava as folhas dentro desses sacos de arroz e trazia. Nunca foi pego. Ele ia lá, trazia isso. Beleza? Trazia essas folhas bichadas com vassoura de bruxa. Entregava para as pessoas que iam fazer a contaminação. Isso, se você assistir o vídeo da pessoa que traz a denúncia, que chama-se Chico Graziano, inclusive o Chico Graziano que está pedindo que seja reaberto esse caso, o que é demonstrado? Pegava-se esse ramo contaminado,
A pessoa amarrava o ramo em um pé bom de cacau e pronto. Acabou. Aquilo ali, em pouquíssimo tempo, toda a safra estava perdida. Os técnicos, na época, acharam que a solução era meter fogo em tudo. O problema é que nem metendo fogo resolvia, porque as outras safras nasciam contaminadas. Veja que praga absurda. É um negócio, é um papo de maluco isso aqui. Você metia fogo, nascia uma nova safra e ela vinha contaminada. Caras, isso pra mim é muito impressionante mesmo. Como você destrói uma economia local só trazendo uma doença de fora, cara. Olha que coisa impressionante. Exatamente, cara. E é isso. Ela, por vias normais, ela não teria se proliferado do jeito que foi, cara. É coisa de louco mesmo. E tem esse detalhe que existem ainda várias variações. Acho que eram 20 variações da doença, se eu não me engano. E na Bahia só se tinha 2. E elas poderiam ter sido totalmente... Entenda que a doença, apesar delas ter sido muito desgraçada, ela poderia ter sido disseminada lá em 89, quando foi descoberto o primeiro foco. Só que o problema é que se acha que houveram várias outras variantes que o pessoal trazia que não era, digamos assim, nativos da Bahia. Porque na Bahia também tinha a vassoura de bruxa, mas também traziam da Amazônia outros tipos. E outro detalhe também é que a CEPLAC, inclusive, não sei se a gente explicou direito o que é a CEPLAC pro ouvinte, é o órgão que tomava conta justamente dessa parte do cacau. Eu não lembro agora qual que é a sigla total da CEPLAC. Você lembra, Recortes, qual que é a sigla inteira do nome? Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Bom, então a CEPLAC, ela começou a tentar ajudar os fazendeiros, só que o problema é que a CEPLAC, ela, ao invés de ajudar também, ela deu medidas que não ajudaram, mas que agravaram também o processo. Então, assim, é como se você tivesse uma infestação de insetos, de ratos, de coisas na sua casa, você chamasse o dedetizador e, ao invés dele exterminar as pragas, ele trouxesse umas pragas, ele aumentasse o número, ele piorasse ainda mais a situação. Você coloca... Os caras, eles não tinham a ideia do que fazer. Eles colocaram o trabalho, a vida deles nas mãos da CEPLAC, e a CEPLAC chegava e falava assim: olha, você tem que fazer assim, assim, assado. E eles esperavam. Só que quando ia ver lá, a vassoura de bruxa continuava proliferando e aumentando ainda mais. E aí chega a denúncia que o Hernani fez. Que, na verdade, um dos caras que trabalhava na CEPLAC, o cara que tava lá dentro trabalhando na CEPLAC, ele era o... Puta, esqueci o nome dele agora. Peraí que eu vou ter que pegar aqui e cortar. Acho que era o Wellington alguma coisa, que é o cara que trabalhava direto lá. Na verdade, todos os caras do PT que você também citou, eles trabalhavam na CEPLAC, na verdade. Tanto o Everaldo... Todos eles trabalhavam. Eu achei que era só um cara. Mas todos eles trabalhavam na CEPLAC. Então, assim, cara, é foda, né, cara? O único órgão que tinha pra lidar com a situação ferrou ainda mais com ela, né? Então, é complicado. Muitas pessoas acabaram morrendo por causa disso, por fome, não tinha emprego, não tinha como ter uma renda, né? Porque era o único emprego que se tinha naquela região, em algumas cidades mais pobres. E, como você falou, os fazendeiros faliram e ficaram realmente em maus lençóis. Eles não tinham mais com que trabalhar. Bom, com relação a algumas informações interessantes, quando aconteceu isso, olha pra você ver como é que são as coisas. Aí o Franco Timóteo ia lá, buscava, trouxe, infectou e tal.
Depois de um tempo, já não precisava mais. Em 92, a doença já tinha tomado conta da Bahia e não precisava mais. O fungo Sim. se proliferou sozinho. Então, aí pronto, não precisava mais trazer os ramos infectados. O que acontece? Eu falei uma informação errada aí, depois não sei se precisa... mas eu vou passar a informação correta. Se você quiser só aí fazer a errata mesmo, só falar por cima, o ouvinte vai entender. Bom, então aí eles fizeram esse plano e deu certo. Quem ganha para a prefeitura de Itabuna? O Geraldo Simões. Quando o Geraldo Simões entra no gabinete, ele traz o pessoal, esse pessoal revolucionário, pra junto dele. Só que é o seguinte, cara. Aí, isso aqui ajuda você a entender por que o Franco Timóteo caguetou todo o esquema. Isso aqui vai te ajudar a entender. Lembra que foi falado que o Franco Timóteo não era do PT, mas era do PDT? Sim. Por causa disso, ele ficou de fora do gabinete. Isso ajuda, não tô dizendo que foi isso, mas isso ajuda a entender de onde começou a revolta dele. De querer entregar todo o esquema. Outros também constam que, na verdade, o Franco Timóteo ficou com remorso do que ele fez. Não sei. Não sei mesmo. E ele ficou com remorso do que foi feito e que ele quis fazer isso como um desabafo, né? Como, você entendeu? Pra aliviar a consciência dele. Outra coisa que é interessante, cara, veja como o mundo é pequeno. Franco Timóteo, ouvintes, Franco Timóteo é o padrasto do goleiro Bruno. Isso pra mim é surreal, cara. Olha que mundo pequeno, cara. Então, voltando, retomando no ponto. O Geraldo assume a prefeitura de Itabuna. O Franco Timóteo fica de fora, porque ele era do PDT e os outros eram do PT. E ali começa um desacerto. E o que é contado é que o Franco Timóteo veio à tona trazer isso aí por causa que ele se sentiu pressionado. Agora, se foi mesmo problema, se foi a consciência dele que pesou, ou se foi por causa dele ter ficado de fora do esquema, nunca saberemos, eu acho, né? Exato. É complicado. Quer acrescentar mais alguma coisa ou recortes? Não, tranquilo. Eu tava indo atrás aqui de algumas coisas, mas foi num vídeo que eu vi. Então, não consegui pegar o que eu queria. Ainda sobre essa questão, é curioso que ele diz, um arrependimento. Quem é que se arrependeu também uns anos atrás e falou de um esquema aí, né, um tal de Leão conservador mais tarde, um tal de Roberto Jefferson. Curioso como os caras se arrependem, né? Colocam a boca na botija e dane-se a vida das pessoas, né? Tava conversando com um amigo meu que ele já dá aula há bastante tempo de direito para preparar o pessoal para a OAB, para o exame. E eu pedi, puxa, tu pode dar uma olhada nisso daqui? Eu achei isso aqui tão bizarro, cara, porque não teve jeito de fazer pagar, né? Quer dizer, a injustiça bostileira, ela cagou pro negócio. Dane-se as pessoas que se churrascaram, as vidas que foram perdidas com isso daqui, né? Daí ele falou o seguinte, isso daí é mais um caso. Porque o que acontece? Ele me explicou. Em casos assim, quando a justiça brasileira ela não dá conta, geralmente o pessoal se une e manda para OEA. Então, eles querem reabrir o caso e tudo mais, mas, cara, isso daí pode acabar indo para a OEA julgar se o Brasil tem que fazer alguma coisa. E ele estava me falando o seguinte, a lei, por exemplo, Maria da Penha, ela é um exemplo disso, mas eu já não sei dizer, né,
o Hernani, que tem maior conhecimento aí de leis, coisas e tal, ajudando também o pessoal, pode dizer isso. Mas seria por conta de uma intervenção também de fora, uma intervenção internacional, dizendo, ó, tu é signatário aqui, então tu tem que fazer com que o que tu assinou conosco seja colocado em prática. Então tem que defender as mulheres e vai lá. E se cria uma lei no Brasil por conta disso, quase que de forma obrigatória. Mas teve que ir para fora, teve que ir para um tribunal internacional para que, provavelmente, né, vai ter que ir para um tribunal internacional para que seja julgado e seja feita alguma justiça. Apesar de que justiça mesmo, vai fazer o quê, né? Vai procurar uma por uma das pessoas que moravam na Bahia e foram pegas nisso daí, ou vai dar o dinheiro pros parentes lá dos coronéis? Não vai. Né? Justiça não tem muito o que fazer. Só corrigindo uma cifra que eu falei errado, não são 10 bilhões de reais, não. São 10 bilhões de dólares que o Brasil Isso. Acho que eu também falei esse valor. É mais do que a gente pensava. É a verdade. Foda, Agora eu queria falar sobre uma questão importante. Um cineasta revoltado com a situação, ele era da região ali e começou a estudar o assunto. Foi gerado um documentário que vai ser assistido em live no Casta Baixa. Vou fazer isso. O documentário se chama O Nó. Por favor, recorte e Caverna. Do que se trata o documentário O Nó e conta sobre ele, parte a parte, como é que funciona e o que foi explicado nesse documentário. Eu quero dizer que a parte que mais me hypou naquele documentário é o começo dele, que eu achei muito massa, aquele lance teatral de mostrar a bruxa sendo representada como... que a vassoura de bruxa era representada por uma bruxa mesmo, e toda aquela parte teatral, eu achei aquilo ali muito bacana, os ouvintes vão gostar bastante desse começo. E o Nó, o ato humano, ele começa contando os relatos das pessoas que foram afetadas. Então ele pega, digamos assim, fazendeiros da época, que agora, né, já estão em outros ramos, pega ex-funcionários, ex-lavradores no caso, né? Relatos, ele pega pessoas também as autoridades, né, locais que investigaram, que advogados, juízes. Então assim, ele pega bastante lados da história, né? Tanto as pessoas que foram vítimas quanto as pessoas que investigaram todo o processo. E com o decorrer do documentário ele vai dando esse suspense, ele vai contando. Ele começa, na verdade, o Recortes vai falar um pouco melhor do que eu, que ele gostou mais disso do que eu. Eu particularmente gosto de uma coisa um pouco mais direta, mas o documentário ele vai gerando um suspense em você, porque ele não conta exatamente na hora sobre o que se trata, o que é a vassoura de bruxa, como foi tudo aquilo. Ele vai te dando ele vai te deixando no escuro e aos poucos vai acendendo as luzes. Então você vai ver aos poucos, descobrindo o que realmente aconteceu na Bahia naqueles tempos e ouvindo os relatos das pessoas. É bem bacana. Pode falar também, Recortes. É que o documentário ele tem um ritmo lento, né? Ele começa realmente colocando uma dúvida em ti, né? Peraí, mas quem são essas pessoas que o cara viu, ou que passos são esses, né? Porque ele viu que eram nós que estavam, as árvores tinham nós nelas. Peraí, que porcaria é essa, né? Então teve gente lá, não viram, em algumas fazendas viram, técnicos da CEPLAC, mas ele é lento, né? Ele vai te deixando com uma ânsia, tipo, a técnica dele, né, é deixar a pessoa ansiosa para saber o que aconteceu, e é só mais ao final que ele vai contar que realmente se tratava de um ato terrorista. Ele é meio lento, mas é bom, eu gostei.
Eu gostei. O Caverna... o Caverna que não curtiu muito no primeiro... Eu sou um cara um pouco mais primeiro dinâmico. momento. Sou um cara um pouco mais dinâmico. Eu gosto daqueles Mas, documentários cara, tipo History Channel, que tem aqueles efeitos e aquele drama, sabe? Eu sou um cara mais Nutella quanto a isso. Mas me deixou empolgado, entre aspas, não empolgado, mas me deixou com a pulga atrás da orelha, porque realmente trata realmente da vida. Ele buscou tratar da vida daquelas pessoas e como a vida das pessoas foi atingida por conta disso. Por isso que eu fiz questão de colocar, gente, não tinha internet, não tinha gente, no máximo tinha Barça, eu lembro nas bibliotecas do colégio tinha as enciclopédias. Aquilo era o que a gente tinha de conhecimento. Para quem não entende, como eu, da vida no campo, e eu fui aprender algumas coisas só vindo para uma cidade menor, cara, técnicas de, por exemplo, plantio, coisa e tal, pessoal que veio de imigrantes, né, por exemplo, que veio aqui no Paraná, que é onde eu moro hoje, eles sofreram muito. Hoje em dia, o cara sabe que não precisa lavrar sempre e tudo mais, mas aquelas pessoas, elas tinham um modo de vida, e ainda existe esse modo de vida muito simples no campo. Eu vou pegar mais relatos, eu vou ir mais atrás até mesmo para a gente fazer um outro programa sobre isso, mas, por exemplo, cara, tem lugares no Tocantins, no Goiás, por exemplo, onde ainda existe harém. Sabia dessa, Hernani? Nossa! Não. Caraca! Tem lugares lá, cara, onde que eu não posso falar as cidades, coisas e tal, porque senão o pessoal pode ficar bravo, porque tem, inclusive, me contaram que tem xerife não, tô louco, tem delegado que tem 5 mulheres na mesma casa. Então, Caraca. isso existe ainda lá. Então, dependendo do lugar para onde tu vai, ainda existe uma grande ignorância no país. Muita ignorância. Até mesmo porque a igreja, né, que era o motor, digamos assim, moral, que elevava, né, a moral das pessoas e a inteligência, ela foi deixada de lado, né? Hoje em dia a gente tem menos padres, mais padres ruins até mesmo que padres bons. E a moral também sofreu nesses lugares, né? Então, aquelas pessoas, elas sofreram muito. Não é à toa que elas se churrascaram, né? Não é à toa que houve esse tipo de desespero. Imagina que tu tá no campo, o teu empregador lá, porque eles vivem, cara, pro empregador deles. Isso é muito comum, é uma simbiose. Essas pessoas, elas têm uma família que vai viver naquele lugar durante anos e anos e anos e anos. E quando elas veem que a coisa está indo pro brejo, e imagina assim, ó, o cara que se churrascou era um coronel. Daí, poxa, pensa, tu tem terras, tu tem um dinheiro para receber pro cacau, mas tu tem que entregar o cacau. A moeda já não tá valendo grande coisa. O cara fez o quê? Se churrascou. Eu não vou ter como pagar essas pessoas. Eu tenho compromisso com essas pessoas e eu não vou ter como pagá-las. Eu não vou ter como ajudá-las. Quer dizer, eles vão trabalhar e a gente não vai conseguir pagar as coisas. E isso é um pensamento que a gente vê em obras mais antigas. Por exemplo, tu pega... Eu acho que o primeiro conto que tem no Contos Gauchescos trata disso. É um peão que estava levando o gado do ponto X ao ponto Y. Os caras fazem uma brincadeira com ele. Eles pegam a bolsa com dinheiro que ele deveria pagar lá uns negócios, né?
e quando ele está dormindo, ele chega ao local, entrega o gado e ele não tem a bolsa com dinheiro. E ele pensa em se churrascar. Quer dizer, é uma visão de honra, é uma visão muito sincera e, ao mesmo tempo, tudo ou nada, digamos assim, né? Não me vem a palavra mais adequada na cabeça. Então, me chamou muito a atenção isso no documentário. E isso que me prendeu principalmente. Me colocar no lugar daquelas pessoas que tinham pouca instrução, daqueles coronéis que tinham, sim, compromissos. Eles eram poderosos, mas, pô, cara, eu não sei qual era a realidade, como é que funcionava. Até vou ir atrás disso daí que tu falou, Hernani, para entender como é que era. Mas muitas vidas foram perdidas com isso daí, e quando essas pessoas tiveram que sair de lá, cara, assim, quem vive numa cidade a vida inteira não tem ideia do que é tu sair com meia dúzia de coisa. A pessoa que me contou do harém lá, que existe, ela também falou que ele ficou impressionado, né? Que lá o pessoal ele anda literalmente com farinha, um pacote de farinha de mandioca, e eles vão comendo aos poucos para causar um negócio no estômago e sentir menos fome. Isso no Tocantins e no Goiás, né? Então, se tu for ver, eu moro aqui numa cidade pequena e eu vejo, por exemplo, pessoas migrando do norte para cá, às vezes com 5 sacolas, às vezes um saco de lixo daqueles preto, né? E elas simplesmente estiram um edredom no chão para não dormir direto no piso, né, da rodoviária, do lado de fora da rodoviária, nunca dentro, né, óbvio, e dormem ali. Teve um outro caso, isso recente, tá? De 2 moças que estavam vindo de lá como GPs, prostitutas, aqui para baixo. Elas estavam indo para o Rio Grande do Sul, vindas lá do Tocantins, e pegaram carona com 2 caras e eles pagaram tudo para elas, coisa e tal, e no final deram ainda mais uma grana lá para elas, mas e elas foram sinceras com eles: a gente está indo para o Rio Grande do Sul para ser prostituta. Conheceram pessoas através da internet. Foda, Agora cara. tu imagina, cara. Não, é absurdo. O Brasil tem um problema não só de educação intelectual, como moral. E isso quem dava era a igreja, né? Quem ajudava com isso, né, era a igreja. A igreja tem um papel muito grande nisso, na civilização das pessoas. Quando isso se rompe, a gente tem o Brasil que a gente tem hoje, né? Eu tenho uma série sobre política, se chama Protocolo Política, no meu canal, e lá eu explico o ponto de vista católico de política, que visa o quê? O bem comum. Então, política não trata de conchave e coisa e tal. Não, política de verdade, ela trata do bem comum das pessoas, né? O bem comum daquelas pessoas que participam daquela sociedade. E não de jogo político que destrói, por exemplo, os bens das pessoas e faz isso com as pessoas. Porque naquele tempo as pessoas pegavam um bendito de um ônibus para São Paulo sem nem... não tinha nem ar-condicionado, né? Não, e o pior, vinham sem ter lugar para ficar. Sim, mas pô, a gente pega ali anos 80, 90, a gente tem ali uma série, né, de matérias, documentários, que graças a Deus ainda estão no YouTube, o pessoal posta isso ainda, mostrando, de onde é que o senhor veio? Eu vim da Bahia, eu vim do Nordeste.
pra cá pra procurar um emprego, coisa e tal. E o cara era o quê? O cara era um mendigo. O cara chegou com alguma grana, a grana dele foi pro saco. E a gente tem a formação das favelas e tudo mais a partir disso. Quer dizer, essas favelas que foram criadas, essas pessoas, elas não tinham, elas foram usadas como massa de manobra, né? Por políticos e tudo mais. E até hoje são os filhos e filhas delas. A gente não tem uma modificação disso. Então, esse documentário, se tu olhar desse ponto de vista, ele fala muito sobre a nossa realidade hoje. Porque a tragédia ocorrida lá, ela gerou esse êxodo, parte desse êxodo, né? Que também, mais uma vez, a gente teve trocas de moedas e tudo mais. Existe toda uma situação, né? Mas com isso daí, milhares de pessoas saíram das suas casas, né? É uma tristeza. Tem uma questão que, então, só pra gente retomar esse ponto. A situação dos barões, então, ouvintes, os barões quebraram, a maioria quebrou. Só pra lembrar vocês, então. Então, teve gente que acabou tirando a vida. Tem um deles que vive hoje de comércio de bebida e arrendamento de terra. Tem um rapaz que deu entrevista, inclusive, que perdeu tudo. Teve esse rapaz que eu falei pra vocês que não tinha dinheiro nem pra comprar a feira da semana. E aí, enfim, a situação deles ficou ruim. O que o governo fez como solução? Injetou dinheiro no CEPLAC, que era o órgão que teve a corrupção. O CEPLAC foi que espalhou a doença. Primeira coisa, injetou dinheiro lá e cedeu crédito para os produtores. O que é apontado? Que esse crédito, na verdade, ele é ruim, porque o produtor fica mais indignado. Tem pessoas que pedem o perdão das dívidas do crédito, porque alegam que essas pessoas não podem pagar pelo erro de outra pessoa. Primeira coisa. Outra coisa que é estipulada é que se trouxessem pés de cacau transgênico modificado para resistir à vassoura de bruxa. Isso aí ainda não foi desenvolvido, mas é especulado que se fosse, aí essa doença seria erradicada de vez. Eu não sei a opinião de vocês sobre esses dois pontos, sobre o pé modificado e sobre a questão que é alegado que essas pessoas não deveriam pagar esses financiamentos, porque na verdade o financiamento ele foi traiçoeiro, o Caverna e Recortes, porque o produtor ficou mais endividado. E eu sei de histórias onde esse negócio do financiamento também não deu certo no plantio da soja no Paraná. Mesma historinha. Pediu um dinheiro, porque isso essa é uma realidade do campo, tá? Para todos os ouvintes que estão escutando. Quando você pede um financiamento para fazer um plantio, você tá jogando com... É como se você estivesse num cassino jogando com dinheiro apostado. É muito perigoso. Porque uma falta de chuva pode matar a sua safra. O que pode acontecer, uma falta de chuva. E você perder uma safra inteira. E aí a pergunta que fica para vocês é: com que dinheiro você vai pagar aquele dinheiro emprestado e com juros correndo à solta? É esse o problema que hoje os produtores de cacau sofrem na Bahia. Aonde foi emprestado um dinheiro e eles não conseguiram entregar. Injetaram mais dinheiro na CEPLAC, que eu considero um erro. Com certeza. E eles estão no aguardo de ter um pé transgênico que resista à vassoura de bruxa. Ao mesmo tempo, também não posso deixar de comentar que o pessoal fala que produto transgênico tem malefício para a saúde. Então, quer dizer, seria bom contra a vassoura de bruxa, mas ao mesmo tempo, qual seria a qualidade desse produto? Eu não sei. Sim. A questão não é nem, Hernani, necessariamente a qualidade nesse caso aí, sabe? Mas vamos por parte, tá? O que aconteceu então? A gente tem pessoas que não podem pagar, né, um financiamento. E o que acontece? A terra,
acaba sendo a única coisa que eles têm, né? Ou Certo. seja, a terra fica barata. Então já teve gente que ganhou com isso. Porque teve gente que teve que vender o que tinha e o que não tinha de terra. Faz muito Aliás, o que sentido tinha de isso, terra. cara. Talvez é uma jogada justamente pra pegar os terrenos das pessoas, né, cara? Não, se não é a primeira alternativa, ela é uma alternativa posterior. Seja um banco, né? Sejam pessoas com narizes grandes, sejam, enfim, né? Claro, estou falando de Pinóquio, que não sei o que vocês pensaram. Com certeza estou falando de Pinóquio. E tem, mais uma vez, a questão dos royalties. Porque se isso daí for desenvolvido por uma empresa que não seja brasileira, vai ter que pagar royalties, né? Quer dizer, vai ter que utilizar aquilo ali. Então, o pessoal do transgênico ganha de qualquer forma, né? Se for utilizar. Não é nem questão de ser ou não bom ou ruim para a saúde. Se os caras eles têm vontade de entrar no mercado e pegar, tranquilo. E assim, Caverna, perdão, Hernani, tem tanta maracutaia, mas tanta maracutaia nesse negócio do agro que não é mole. Por exemplo, não é só soja e tudo mais. O pessoal sabe lidar com isso, sabe? Não pode ter muito. O pessoal daqui mesmo fala, no Paraná, onde eu moro, aqui no interior, eles dizem assim: ó, recorda, não pode ter muita pena de colono, tá? Quando eles chegam aqui, eles vêm com a cabeça meio baixa e tudo mais, mas tu não tem a pena, tá bom? Eu digo, mas por quê? Porque esses caras têm muita grana. Então, às vezes, sim, eles têm um prejuízo grande. Mas, outras vezes, o prejuízo não é tão grande assim quanto pode parecer para o pessoal de fora. Porque eles não são burros. Tem uma tirinha do Raditz. Raditz é um personagem italiano que a gente tem aqui no Sul, feito pelo Iotti, que é um cartunista, e ele é descendente de italiano. E o Raditz, ele é um personagem que ele é casado com a... Puxa, agora fugiu o nome da esposa, e ele tem um filho que é maconheiro. Daí o filho dele tá conversando com o Nono, né? Tá vendo o Raditz conversando com outro cara, né? Negociando, e ele diz assim: vô, quem é que ganha... Aliás, quem é que perde numa negociação entre dois gringos? Daí o Nono, né, o avô dele, diz: o governo, né? Porque vocês sabem que os descendentes de italiano, eles tinham um nome de Carcamano no, né? Por quê? Porque eles roubavam nos Estados Unidos, então eles foram apelidados de Carcamano. Não estou dizendo que tá, não estou fazendo aqui não estou falando que é assim, tô só brincando com uma situação que às vezes realmente é verdade. E, por exemplo, a gente tem esquemas dos mais variados no agro. Por exemplo, Hernani, Caverna e ouvintes. No agro, tu pode, por exemplo, não ter as cabeças de boi, mas tu coloca lá para conseguir o financiamento do banco que tu vai comprar. Eu vou trazer isso daí para ti, Hernani e Caverna. É um golpe muito interessante, que é o seguinte: tu pega, se eu bem me lembro assim, tu pega num leilão, tu vai comprar os animais, só que é o seguinte, tu não vai comprar os animais, eles não vão para tua fazenda. Tu tá nominalmente comprando os animais, mas quem vai receber é um outro cara. Por quê? Porque o teu objetivo é o financiamento do banco. Tu tá fazendo isso só pelo financiamento.
Correto. Né? Daí os caras eles fazem o quê? Ah, bom, então tá. Então, quando o cara for vender, né, o gado, ele vai fazer a nota para aquele fazendeiro que ajudou ele. E assim eles vão se ajudando. Mas o animal nunca chega no lugar que deveria chegar. Entende? Verdade. Tem esses negócios assim, esses golpes, que o pessoal apronta. E muitas vezes é uma forma deles até mesmo conseguirem pagar os funcionários e tudo mais. Porque o ouvinte talvez não saiba, mas, por exemplo, em São Paulo, imagino que tu conheça mais essa realidade, né? Mas me contaram que em São Paulo, por exemplo, já são usados drones para verificar a fazenda do cara. Então você sabe quantas construções tem. Então tem cidades que, por exemplo, dependendo da região onde fica a tua fazenda, o teu sítio, não pode ter mais do que 100 metros quadrados construídos. Com base nas imagens do drone ou do satélite, tu vai ter que pagar uma multa. Vai chegar uma multa na tua casa, de qualquer forma. Por quê? Porque tu construiu a mais. 100 metros quadrados total. Quer dizer, tu não pode construir um potreiro para os teus... para a tua vaca, para os teus porcos, foda demais isso, para né, a tua bicho? galinha. Pô, esses roubos assim de propriedade, porque literalmente nada é seu, né, cara? Isso é um absurdo, cara. Puta que pariu, cara. Mas hoje o agricultor ele lida também com isso. Tem um fazendeiro que eu conheço que ele me falou, olha, nos acusaram de desmatamento só que foi numa época em que eu nem era dono da fazenda. E eu tenho que mostrar para os caras, cara, eu não desmatei nada. Ou, tu desviou um rio. Não, cara, choveu aqui. Tinha um lugar ali, afundou, criou um rio. Então, um rio não, criou um açude. Então, segundo as imagens, por exemplo, dá a impressão de que ele tirou árvores, mas na verdade aquelas árvores caíram porque já estavam velhas e tudo mais. Criou-se uma erosão no solo. Daí, essa erosão depois foi tanta que teve ali um açude e depois o açude secou. Então, ele foi acusado de coisas absurdas, né? E não é bem assim. Perdão, perdi o fio da meada. Eu tô falando isso daí para dizer assim, não é tão fácil tratar determinadas coisas, no Brasil, pelo menos, né? Então, pagar, por exemplo, eu acho que seria uma forma interessante não pagar e o produtor, né? O produtor não pagar essas dívidas, porém o cara tem que entrar com uma mega ação, ele vai ter que fazer uma mega campanha em todo o Brasil, na mídia, para que ele consiga colocar o povo inteiro contra o governo e contra o órgão que fez aquela merda, que foi a CEPLAC. Porque o negócio não foi julgado, cara. Isso é absurdo. Quer dizer, a campanha dos caras não vai ter que ser só, não vou pagar. Não, cara, tu tem que colocar o Brasil contra o governo, tem que causar uma comoção desgraçada, porque senão não vai para frente. E ainda tem que entrar na OEA demonstrando que foi um crime produzido, né, por pessoas ligadas a um partido político, que é o PT, que fizeram aquilo ali de forma indevida e ainda por cima se utilizaram daquilo ali para que aquele mesmo órgão ele ficasse. Quer dizer, no final das contas, o pessoal da CEPLAC ele conseguiu o que eles queriam. Se o Franco falou que eles queriam aquilo ali para que a CEPLAC, e se eu não me engano, o depoimento que tem no final do NOE dele, para que a CEPLAC continuasse, eles conseguiram.
eles conseguiram investimento, eles conseguiram tudo mais, e os carguinhos continuaram. Qual era a outra questão, perdão, Hernani? Com relação ao produto transgênico. Sim. Eu acho que eu respondi já isso. Se ele for produzido no Brasil, ok. Né? Porque, Não, é especulado que ele viria dos Estados Unidos. Meu Puta querido, que daí pariu. ferra-se, né, cara? Porque é royalty. Daí, quer dizer, é o pessoal querendo entrar. Quer dizer, alguém ganhou com isso daí. É a mesma Você está coisa. entendendo como é que a Bom, soberania nacional é facilmente atingida, seja pela tecnologia, ou seja, eu coloco um aplicativo no seu país e eu vou ganhar alguma coisinha com aquele aplicativo, como foi o caso do banimento de aplicativos chineses nos Estados Unidos. Então ele demonstra que alguma coisa ali tinha, né, nesses aplicativos. Seja a soberania nacional sendo afrontada por uma doença que é solta, seja por uma necessidade que eles inventam, que eles criam. Então, quer dizer, a soberania nacional é fortemente afrontada por essas empresas, por essas pessoas. Nesse caso em específico da Bahia, eu acho que é um caso que chama atenção, porque foi puramente ali um golpe. Não. Se tudo que foi apurado for real, foi político. A parada foi política. Né? Existe a teoria da conspiração, parará, mas o que é demonstrado é que foi político. Agora, vocês estão vendo como é que é a soberania nacional? Isso é uma reflexão para todos nós. Como que é fácil você colocar em xeque a soberania de um país inteiro, cara? Isso é uma coisa para ser refletido, não é? Sim. Hernani, aquele programa que tu fez com o Helios sobre o combate às drogas, ele Excelente errou. É o melhor exemplo, cara. Porque é o seguinte, é uma coisa que eu converso até mesmo com a Ju. Solta a droga na molecada e e você destrói uma geração inteira de jovens. É isso que você quer dizer? Não. Como é que os caras eles defendem que as nossas fronteiras estão devidamente cuidadas e a droga consegue entrar? Sim. Verdade. Como, cara? Cara, isso é absurdo. Isso Mas esse o maior exemplo seu é feliz, viu? Porque pensa nisso aí, mantém seu raciocínio. E também, se espalha a droga pra molecada, você perde uma geração inteira de jovens que vão ficar totalmente inaptos pro mercado de trabalho e pra uma vida normal, pra virar escravo e zumbi disso aí. Olha pra você, mais uma vez a soberania nacional sendo afrontada. Olha aí, Recortes. Olha aí, Caverna. Pois é. Por isso que o pessoal fala que o Brasil é um país que desceu pra dar errado, né, cara? Tipo assim, eu fico puto, cara, porque tirando o pessoal que realmente não gosta do Brasil, que eu gosto demais do Brasil, cara, sinceramente, se eu pudesse, se as coisas fossem diferentes, o Brasil pra mim seria o melhor país do mundo, mas o problema é que muitas coisas não deixam o país melhorar, cara. Ou é a política, a ideologia, ou é o próprio povo também. Eu acho que se desse realmente espaço pra esse país, cara, com a riqueza que tem, porra, meu irmão, só você ver quanto de exportação que a gente tem, quantos frutos, quantas plantações. O Brasil, ele é o polo de quase tudo, cara, no mundo. E aí o pessoal fica exportando, né? Vou lá comprar da China, de outros lugares, mas porra, cara, o Brasil, ele podia estar sendo literalmente... eu esqueci agora a palavra que uma vez eu vi um cara usando, que eu acho que o Brasil, ele era... Puta, esqueci agora a palavra. Tipo, como se fosse a dispensa do mundo, alguma coisa assim que ele falou. Mas, porra, aí você vê, cara. Celeiro, acho que é o celeiro do mundo, eu acho. E tipo assim, cara, éramos o segundo maior país exportando cacau no mundo, indo pra primeiro lugar. E aí veio esse golpe político, né? E fudeu tudo. O Brasil também tinha bastante também minério, pau-brasil, que acho que nunca mais a gente viu tanto pau-brasil assim como antigamente, né? Eu acho que... Eu não sei direito porque eu não pesquisei, mas
Eu acho que o Brasil, ele enfraqueceu também em outras coisas que ele era o número 1, né? Como o pau-brasil, que era bastante explorado aqui, né? Então, assim, nego vem pra cá, ferra tudo e não consegue administrar bem, né, cara? É complicado. Mas isso é uma questão de finalidade, Caverna. A questão é, pra que tu funda, por exemplo, uma família, tá? Eu fundo uma família porque eu quero ter filhos, por exemplo. Ou quero... Não sei se minha esposa ela vai ter filhos ou não, mas... Né, eu fundo uma família porque eu quero ter filhos, eu quero ter um relacionamento com outra pessoa, eu vou me doar a ela, né? E ela promete se doar a mim, né? Nesse momento nós temos uma sociedade. Mas qual a finalidade dessa sociedade? Qual a finalidade de última do homem, né? A gente vai, se a gente for indo, a gente vai ver que o homem procura sempre algo a mais, procura, no final das contas, o que a gente pode dizer que é Deus, ou sei lá, um ser onipotente, onisciente, se for um aluno do Olavo, vai. Qual é a finalidade da sociedade brasileira hoje? Quando o Evandro Pontes ele defende que quando ai caramba, o pai do Dom Pedro I, perdão, eu tô pensando em João 23 do Papa. Ai, desculpa, perdão, fugiu o nome. Ele vem para cá, havia todo um plano de vir para cá por causa da fé. Quer dizer, vamos fazer do Brasil a nova sede de Portugal, quer dizer, aqui é o Império, e daqui nós vamos levar o Evangelho, vamos propiciar um lugar para que o Evangelho ele consiga resistir. Quando se dá o golpe, não só na família real, mas como também na igreja, porque nós tínhamos seminários fechados, por exemplo. A finalidade que é dada é o que? Economia. O Brasil ele se torna um país liberal. Então a gente vai ter o quê? Sociedades baseadas, né, no troca-troca, que é ali aquela coisa de Minas e São Paulo, né, o café com leite e coisa e tal. Mas tu vê que a finalidade da sociedade ela já não é mais o quê? O próprio porquê do homem, né? A própria finalidade do homem. Conhecer, amar, servir a Deus e com ele habitar um dia. Então o homem ele não olha mais para lá. O homem virou, né, na linguagem de alguns, como se fosse um porco, né? Quando a gente vê imagens de São Paulo, acho que tu mostrou também, né, nesses dias aí, o cara cagando na rua, quer dizer, o pessoal da Cracolândia e tudo mais. Cara, o que é isso? No que se transformou essa sociedade? Verdade. Isso é fruto dela. Por quê? Porque a finalidade dela é a porcaria da terra. Não é mais olhar para o céu, né? O porco é um animal que ele geralmente é utilizado também, né, como figura daquela pessoa que só olha para a terra, que só chafurda no que está na terra e come qualquer coisa. Mas o homem não foi feito para isso. Quer dizer, eu preciso olhar para o céu, eu preciso olhar para o transcendente e me olhar como uma pessoa racional, com uma série de potências para não cair numa droga, para tratar bem a minha família, para ser justo com meu pai, com a minha mãe, para eu ajudar os meus pais, para que eu consiga mais tarde ter um relacionamento, poder ter filhos, dar o devido valor para os meus filhos, olhar os meus filhos como também pessoas que dependem muito de mim. Então eu vou querer criar uma favela? Não, eu vou querer criar um ambiente legal, eu vou querer criar um ambiente super legal. Agora, quando a gente tem pessoas que fazem leis, né, que deveriam ser as autoridades, e os caras olham só para a terra e é o bem deles só,
a gente tem esse tipo de coisa. Quer dizer, o cara ele faz uma merda dessa que vai perdurar por anos, vai destruir a vida de milhares de pessoas. E isso vai chegar a gerações. Vamos dizer aí que sejam 4 gerações, são 40 anos, já que isso aconteceu quase, né? 89, 99, 2009, mais de 40 anos. O cara ele tinha que ter olhado por quê? Pro transcendente. E por quê? Porque é comum. Comum não significa que seja meu e de vocês. Significa aquilo que é comunicável. Quer dizer, as minhas ações como político, as minhas ações como pai, as minhas ações como marido, elas vão ocuar por muito mais tempo do que só este momento que eu estou vivendo. Quer dizer, meu filho vai levar aquilo de alguma forma, né? Eu gosto muito de lembrar o exemplo do Chico, o Hernani, que tu trouxe, que falou do amor exigente. Como ele vê as ações dele como pai, de forma que, puxa, eu fiz aquilo lá no passado e eu me tornei, de certa forma, um mal para minha filha. Então é bom que ela esteja no lugar dela, ela vai ter a vida dela, ela vai ter que lidar com aquilo. Porque quando ela está perto de mim, eu sou um mal, eu me transformo num catalisador para que ela continue agindo dessa forma errada. Então, quando o político ele faz uma porcaria dessas, ou alguém que está ligado à política, seja de um órgão, né, que fica quieto por causa de uma propina, coisa assim, o cara está influenciando a sociedade de uma forma que ele mesmo não tem consciência. Porque o que ele recebe agora, sei lá, se o cara recebe 1.000 porque ele ajudou a desviar 100, aquilo pode perdurar por gerações em famílias. Aquilo vai ter um estrago muito maior do que ele imagina. Por quê? Porque aquilo é comunicável. Ou seja, o nosso político ele não tem noção, os nossos políticos hoje, como um todo, eles não têm noção do que eles estão comunicando, do que eles estão deixando e que vai ecoar. Sabe? Essa é a minha opinião, pelo menos. Bom, Caverna, suas considerações sobre o assunto e alguma coisa que ficou faltando? Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante o tema. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Muito bom mesmo gravar com o patrão, cara. Fazia tempo que a gente não gravava assim na boca do crime. Inclusive, eu entrei, né, para esse programa naquele quadro lá naquele programa sobre o crimes de guerra que pra mim foi um dos meus piores desempenhos. Mas... Não. Porque eu tava bem nervoso, né, pra gravar Na Boca do Crime, mas enfim, espero que não tenha decepcionado nesse aqui. E é uma honra estar com vocês dois aqui, poxa vida. Eu gosto demais de você e do Recortes, pra mim é uma honra. E eu espero que o ouvinte tenha entendido bem do assunto, que perdoe as minhas gafes, que algumas vezes eu meio que me enrolo, porque na verdade eu sou meio brainlet mesmo, mas enfim, espero ter pelo menos passado o assunto corretamente. Você se diminui demais, isso é muito bom. E eu sei que a gente revezando aquilo Na Boca do Crime, ele tá bem oferecido. Agora, uma coisa que eu recomendo pra você: começar a pegar uns casos, procurar uns traficantes, uns caras pra você fazer umas matérias. Boa. Apesar que você sabe que não, eu acho que na verdade fica bom porque eu trago umas coisas de rua e você traz uns casos consagrados. Então eu acho que essa dupla aí tá boa, tá dando jogo. Ô, Recortes, últimas considerações finais. Bom, só tenho a agradecer. Desculpa se falei demais aí, às vezes também me perco. Pô, cara, você se diminui demais, caralho. Fala! Mas foi um grande prazer gravar contigo, Hernani, né? E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto.
É isso aí, Homem das Cavernas. É isso aí, Recortes da Hora. É isso aí, ouvintes. E falou!